Nós hoje vamos estar lendo do 8 em diante e vamos estar extraindo do texto algumas doutrinas maravilhosas. No culto passado, nós aprendemos um pouco sobre Noé. E Noé, ele nos ensinou os aspectos da fé na vida de Noé, nos ensinou muitas coisas. E nós vimos que Noé respondeu com a fé o chamado, a palavra de Deus. E nós vimos que Noé, pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de se comportar, Noé ele condenou uma geração inteira. E nós vimos que Noé, de um jeito de viver, a espera de Noé, como ele esperava, indicava algo mais do que a pregação dele. O estilo de vida de Noé revelou para aquela geração que um Deus, revelou que algo estava por acontecer. O jeito de Noé viver, o temor de Noé revelava algo futuro. E nós aprendemos que a nossa maneira de viver agora também tem que revelar para essa geração o que estamos esperando. O que a nossa maneira de viver, o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito tem que mostrar às pessoas, aos ímpios, que algo está por vir. E nós aprendemos isso no culto passado. O autor de Hebreus, ele tem nos mostrado que a fé não é apenas esperar, no sentido de ficar inerte, só esperando. Mas o que ele está dizendo para nós é esperar no sentido de esperança, no sentido de caminhar de encontro, não de ficarmos parados, inertes. Então a nossa espera em Cristo gera em nós uma esperança de caminhar de encontro. E hoje, quando nós começarmos a extrair do texto, nós vamos ver os patriarcas, nós vamos ver a fé de Abraão, nós vamos ver a fé de Jacó, a fé de Isaac, e nós vamos aprender os aspectos na fé, os aspectos da fé na vida desses homens também. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra ela, aquele que ainda não abriu, em Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 16 primeiro. E a palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não bastante o avançado de sua idade,
pois teve por fiel aqueles que lhe havia feito a promessa. Porque isso também de um, aliás, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu quero primeiramente me apegar a esses versículos. E se Deus permitir, nós avançaremos. Mas é muito importante para nós, hoje, olharmos para a vida de Abraão, olharmos para a vida de Sara e extrairmos para nós alguns aspectos da fé da vida desse homem e dessa mulher. O que nós podemos aprender aqui quando nós olhamos para esse texto? O autor de Hebreus, ele sempre está nos mostrando que a fé e a paciência, que a fé gera obediência. Nós podemos ver que a fé na vida dessas pessoas que nós estudamos até agora, que nós extraímos daqui do texto, nós vimos que automaticamente gera um temor, gera uma mudança de vida. E o que nós podemos aprender na vida de Abraão? Primeiramente, quando nós olhamos para Abraão, nós vimos que Deus o chama. E o chamado de Abraão gera nele uma obediência. Então, sempre que quando nós falamos de fé, a obediência vai estar relacionada. Então, por isso que aquela pessoa que é regenerada por Deus, ao ser gerada novamente, nós ganhamos o dom da fé para crer. E quando nós olhamos para Abraão, que para nós é o pai da fé, nós vamos aprender com ele. Mas primeiramente nós temos que olhar para esse chamado de Abraão. Abraão, ele foi chamado dentre a sua família. E isso já nos aponta para algo muito importante. Nos dias atuais, quando nós falamos de chamado, quando nós falamos que Deus chama pessoas eficazmente, às vezes as pessoas elas não entendem que muitas das vezes Deus ele chama uma pessoa, mas ele não vai chamar a família dessa pessoa. Não vai chamar o filho, não vai chamar a esposa. Porque o chamado eficaz, ele é incondicional. Veja, Abraão estava vivendo dentro da sua família. E Deus chama Abraão dentro dessa família. Deus ele fala para Abraão, sai do meio da tua parentela. O chamado de Abraão gera em Abraão uma obediência, gera em Abraão um temor. Mas é muito importante quando nós olhamos para a vida de Abraão, que quando Deus o chama, Deus ele escolhe Abraão de dentro da sua família, de dentro dos seus familiares. Abraão ele vivia como os demais. Abraão ele foi chamado de dentro da idolatria. A família de Abraão vivia no meio de uma idolatria, adorando outros deuses. Então isso revela para nós, o chamado de Abraão revela para nós que
assim como Deus chamou Abraão, Deus também nos chamou de dentro da nossa família. Quando nós olhamos para a nossa família, muitas das vezes o apego familiar é muito grande. Só que às vezes nós temos que entender que quando Deus nos chama, nem sempre vai chamar os nossos familiares. Por isso que a gente sempre fala que é um prazer, é um privilégio para nós sermos chamados por Deus. Abraão, ao ser chamado, dentre a sua parentela, dentre da idolatria, ele ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera em Abraão uma obediência. É muito importante quando nós olhamos a fé como obediência. Porque se você realmente acredita em Deus, você vai obedecê-lo. A fé, ela gera uma obediência à palavra de Deus. E Jesus, ele também fala isso. Ele fala, pelos frutos conhecereis os verdadeiros discípulos. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, entendermos a vontade de Deus, entendermos os mandamentos de Deus, entendermos que quando Deus nos chama, Ele nos chama a uma obediência. E nós vivemos por essa obediência. Então, quando nós olhamos para o aspecto da obediência de Abraão, foi uma obediência que fez com que ele rompesse com a família, rompesse com o pecado, que era a idolatria. Então veja, quando nós somos chamados, assim como Abraão, ele muda radicalmente o estilo de vida, ele rompe com o pecado, ele passa a obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para ele, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar. Isso move Abraão. Abraão então, ele começa então a viver de acordo com aquela palavra. E então, lembra que nós falamos que a fé gerada no cristão tem que movê-lo para o céu? A gente caminha em direção ao céu, a gente caminha em direção ao juízo final, a gente caminha em direção a Deus. Quando Abraão, ele ouve a palavra, ele rompe com o pecado, ele obedece a Deus, e então ele sai de encontro à terra prometida, a terra da herança. Assim é conosco. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Isso mostra também, o autor está mostrando para nós que o cristão é igual. O cristão, ao receber o Evangelho, ele começa a viver na terra, buscando a herança, a nova Jerusalém, buscando o céu. A nossa vida agora é uma vida de obediência por amor. Nós passamos agora a obedecer a palavra de Deus, vivermos de acordo com essa fé, de acordo com essa palavra. É interessante que quando Abraão, ele ouve e ele sai em direção a essa terra, ele não sabia onde essa terra ficava. E não é interessante assim também conosco? Nós não conhecemos os caminhos do Senhor, mas conhecemos bem o nosso guia, que é Jesus. Muitas das vezes nós estamos vivendo na terra e não conhecemos os caminhos do Senhor, mas nós descansamos no nosso guia, que é Jesus Cristo. Assim como Abraão descansou em Deus, Deus não falou para ele, olha, a terra está logo ali, não, mas ele falou, sai e vai em direção à terra prometida, mas ele não sabia onde a terra prometida ficava. Então a obediência dele, a fé dele gera obediência.
A fé dele gera uma fé que acredita na palavra de Deus. Assim é conosco. Nós temos que acreditar que existe uma nova Jerusalém preparada nos céus e que em breve nós iremos para lá. Em breve, assim como nós estamos aqui na nossa peregrinação aqui na terra. Então Abraão ele parte em direção a essa terra sem saber aonde ia. Mas a palavra de Deus foi o guia de Abraão. Assim a palavra de Deus tem que ser o nosso guia. Nós acreditamos na palavra, nós começamos a conhecer o Evangelho. Isso indica para nós como devemos viver. Uma coisa muito interessante também é que ao romper com a família, ao romper com a idolatria, ao sair de encontro à terra prometida, o versículo 9 vai falar para nós que, pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe uma coisa muito interessante? Quando nós olhamos para Abraão na terra da promessa, ele viveu como um forasteiro, como um intruso. Ele foi recebido na terra da promessa como um intruso. Ele peregrinou na terra da promessa. Ele passou fome na terra da promessa. Ele não achou descanso na terra da promessa. Ele não fincou as suas raízes. Ele não construiu nada na terra da promessa. Isso diz muito para nós. Devemos viver aqui na terra como os peregrinos. Devemos viver aqui na terra como intrusos. Devemos estar esperando dificuldades aqui na terra. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando nós olhamos que ele peregrinou sobre a terra da promessa, não encontrando repouso, não encontrando descanso. Talvez, quando nós olhássemos para Abraão, talvez Abraão pudesse dizer que Deus o havia enganado. Porque ele diz: Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu hei de dar por herança. Mas quando Abraão ele chega na terra da promessa, quando ele vê a terra prometida, quando ele chega na terra prometida, ele é recebido como intruso. Ele vive como um peregrino, ele vive em tendas. Isso diz muito ao nosso respeito. Nós, como os cristãos, como vivemos aqui na terra. Nós temos que viver aqui, mas temos que entender que aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra prometida. Vivemos aqui na terra, mas temos uma pátria celestial. É isso que Abraão está nos revelando, é isso que podemos tirar como doutrina. Devemos viver aqui na terra, peregrinar aqui sobre essa terra. Mas assim como Abraão não encontrou descanso na terra, nós também não teremos descanso aqui na terra. O que a fé de Abraão nos mostra é exatamente isso. Olha os aspectos da fé: obediência, romper com o pecado, peregrinar aqui na terra como forasteiros, entendermos que a terra não é o nosso lar, nós somos intrusos aqui. O mundo nos trata como pessoas diferentes. E é interessante que ele vai apontar para Isaac e Jacó. Por quê? Não que eles tivessem vivido na mesma época, mas eles estavam debaixo da mesma promessa.
Assim somos nós. Quando nós olhamos para os cristãos, nós temos que entender que a terra não é o nosso lar. Estamos aqui de passagem. Mas é interessante que, assim como eu falei que, olha a forma que Noé viveu, olha a forma que Abraão está vivendo. Ele chegando na terra da promessa, não obtendo descanso na terra da promessa, vivendo como um peregrino. Ele peregrinou, ele não teve descanso, ele não teve aonde reclinar a cabeça, ele viveu como um estrangeiro na terra da promessa. Assim é conosco. Não teremos paz, não teremos descanso enquanto estivermos aqui na terra. Olhando para Abraão, o que nós aprendemos é isso: que temos que ter uma fé, que nós temos uma promessa também de uma terra prometida, que nós temos uma cidade celestial, que nós caminhamos e marchamos em direção a ela. Nós pensamos tão pouco sobre o céu, nós pensamos tão pouco sobre a Nova Jerusalém. Sabe, quando nós pensamos sobre o céu, como nós almejamos o céu. Quando Abraão ele saiu da terra que ele estava para a terra prometida, em nenhum momento ele olhou para trás. Sabe, nós devemos trazer a imagem da Nova Jerusalém para dentro dos nossos corações. Devemos ouvir mais sobre o céu. Devemos esperar verdadeiramente ir para lá, herdeiros com ele na mesma promessa. O versículo 10 vai dizer: porque aguardavam a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não bastante um avançado de sua idade, pois teve por fiel aqueles que lhe havia feito a promessa. É interessante nós vermos Sara aqui nos exemplos de fé. Se nós lembrarmos da história, quando o anjo falou da promessa que ela teria um filho, ela riu. Ela não riu de felicidade, ela riu de incredulidade. E o que isso ensina para nós? As promessas de Deus não estão firmadas na nossa fé, não está firmado na nossa perseverança, não está firmado naquilo que podemos fazer. Mas quando nós olhamos para a fé de Sara e nós vemos que Sara foi incrédula, quando nós olhamos para a fé de Sara e vimos que ela riu num ato de incredulidade, nós vimos que Deus foi fiel à palavra dele. Sabe o que isso significa para nós? Que muitas das vezes nós aqui na terra não acreditamos na palavra de Deus, não acreditamos que haverá um novo céu e uma nova terra, porque vivemos como se ela não existisse. E sabe que isso revela para nós que essa cidade verdadeiramente existe, independente de nós acreditarmos ou não. Quando nós olhamos que Deus ele foi fiel à palavra dele na vida de Sara, significa que não depende de nós, depende de Deus. A fé de Sara demonstra para nós que muitas das vezes podemos ser como ela, incrédulos. Muitas das vezes a nossa fé pode titubear. Muitas das vezes nós podemos desacreditar. Muitas das vezes nós vivemos de maneira a não acreditar naquilo que nos foi escrito na palavra de Deus. Quantas pessoas são como Sara? Não acreditam naquilo que Deus fala. Sara duvidou. Sara foi incrédula. É interessante ela estar aqui no rol de fé, de exemplos de fé.
Mas o que nós podemos aprender é que, ainda que a nossa fé falhe, ela riu num ato de incredulidade, por isso ela foi severamente advertida. Hoje, nessa noite, talvez Deus queira advertir algumas pessoas, dizendo para você: creia, redobre as suas forças, fixe os seus olhos na cruz, fixe os seus olhos em Cristo, fixe os seus olhos na terra prometida. Que essas promessas sejam verdadeiras. Sara não acreditou de imediato, mas após ser advertida, ela creu, porque Deus havia falado. Por isso, pela fé, ela pôde ser mãe. Por isso que ela é a matriarca para nós da fé. Assim como Abraão é o pai da fé, Sara é a nossa mãe na fé. E olha para a fé dela. Ela não creu de imediato. Ela titubeou. Sabe, tem pessoas que não acreditam de imediato que o céu é real. Tem pessoas que não acreditam que há um lar celestial para nós, que há uma nova Jerusalém, a nossa espera, que fiel é aquele que prometeu e cumprirá, e em breve voltará para nos levar para lá, em meio à geração a qual vivemos, em meio a uma geração onde os homens pregam mais sobre o reino da terra que sobre o reino dos céus. Embora as pessoas tenham enchido seus corações da terra, existe um lar celestial para nós. Então diz que pela fé Sara foi mãe, porque ela creu naquele que havia feito a promessa. No versículo 12, por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inúmeras como a areia que está na praia do mar. Sabe, Abraão não poderia ter mais filhos, pela idade. Sara não poderia ser mais mãe, porque ela já era estéril quando nova. Envelhecida, as chances diminuíram cada vez mais. Mas Deus fez com que ela tivesse Isaac. Deus fez com que Abraão gerasse aquilo que era impossível aos olhos humanos, pela fé, porque eles creram, acreditaram em Deus. Assim é nós. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles viram a promessa de longe. Eles não puderam experimentar. Eles olharam, eles se alegraram com o dia do Senhor, eles se alegraram com a vinda do Messias. Eles morreram na fé, eles morreram crendo, eles não viram a promessa se concretizar. Isso diz muito para nós, porque nós, diferente deles, hoje nós podemos olhar para trás e ver a promessa cumprida. Eles olharam para o futuro, mas se alegraram com a vinda do Messias, se alegraram com a vinda de Cristo. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, já saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria.
Versículo 15: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Versículo 16: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quando nós olhamos para a vida desses homens, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas que viveram antes da promessa ser concreta, quando nós vemos que eles peregrinou sobre a terra, eles se disseram peregrinos, estrangeiros. Esse tem que ser o nosso sentimento. Devemos viver aqui na terra como peregrinos. Não devemos nos embaraçar com negócios dessa vida. Não devemos esperançar coisas terrenas. Mas devemos olhar para a cidade celestial. E eu gostaria de ler alguma coisa sobre essa cidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. No versículo 1 em diante diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos todos os mentirosos, a parte lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando nós olhamos lá para Abraão, quando nós olhamos para Isaac, Jacó, quando nós olhamos para os demais homens que viveram sobre a face da terra, eles viveram almejando, esperando a nova Jerusalém, a qual os santos herdarão. É isso que temos que ter em mente. É isso que temos que esperar. Essa cidade que Abraão esperou. Abraão viveu aqui na terra esperando a nova Jerusalém. Isaac, Jacó. É isso que temos que ter. Acreditar que existe algo melhor à nossa espera, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais morte. É para lá que iremos. Quando nós olhamos para a vida desses homens, para quando nós olhamos para os aspectos da fé de Abraão, olha o que ele nos ensina, que devemos viver aqui na terra como os peregrinos. Devemos viver uma vida de obediência. Devemos que romper com o pecado. No caso de Abraão, era a idolatria. O que diz a respeito de nós? Quais os pecados que temos que romper nesta noite? Devemos viver uma vida de obediência.
A fé que nós temos aprendido aqui, esses aspectos têm nos revelado muita coisa. Muitas coisas têm sido ditas nós nesses últimos dias. O nosso estilo de vida, o nosso estilo de espera, o romper com o pecado. Esses homens, o autor de Hebreus está dizendo, olha, eles não viram a vinda do Messias, eles viram de longe, mas se alegraram. Viveram como peregrinos, não tiveram descanso, não construíram, não fincaram as suas raízes na terra, mas olharam para o céu, uma cidade celestial, uma pátria celestial. É por isso que eles puderam viver na terra da promessa. Quando olhamos para eles, em nenhum momento eles falaram, poxa, Deus me enganou. Eles não se sentiram enganados, mas eles caminharam com fé. Eles entenderam que havia uma pátria celestial, eles entenderam que havia algo melhor, eles entenderam que havia algo à sua espera. E a obediência de Abraão testificava isso. A obediência de Noé testificava isso. A obediência das demais pessoas que nós vemos aqui como exemplos e veremos testificava isso. O que nós temos que mostrar para essas pessoas que estão ao nosso redor é que estamos aqui como estrangeiros. Nós temos que olhar e redobrar as nossas forças nesses últimos dias. Estamos vivendo os últimos tempos. Sabe, assim como aquela geração de Noé não esperava o dilúvio, e como eu falei, eu não me importo que o mundo não espere, que viva de maneira desregrada, que a iniquidade se multiplique, como nós temos vivido, olhar para os demais homens ao nosso redor e ver que eles têm vivido de maneira desregrada, natural. O triste é nós olharmos para a igreja e ver que ela não está vivendo de acordo com a promessa. Sabe o que a Bíblia nos diz lá, quando nós lemos lá em Apocalipse? É o quê? Que os assassinos, mentirosos, os idólatras, as pessoas que cometem pecado não vão entrar nela. Sabe o que isso diz para nós? Que nós temos que viver aqui como cidadãos de lá. Nós não seremos santos quando passarmos pelos portões celestiais. Nós temos que ser santos aqui. Nós somos santos aqui na terra, como forasteiros. A minha vida revela uma cidade santa. A minha obediência revela uma cidade celestial. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para mim, eles veem um cidadão santo. Eles veem um cidadão celestial. Eles veem alguém de um outro reino. Eles veem alguém que serve um outro Senhor. Eles veem alguém que observam outras leis que não são dessa terra. Sabe o que é interessante? Se vir alguém do Rio de Janeiro para cá, nós identificaremos ele pelo falar. Se vir alguém do Rio Grande do Sul para cá, nós identificaremos ele pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar. Quando as pessoas olham para nós, as pessoas do mundo olham para nós, eles têm que ver alguém de outro lugar. A maneira que nós nos vestimos tem que indicar uma cidade celestial. A maneira como falamos, como nos comportamos, tem que indicar uma cidade celestial. Quando nós olhamos em volta, facilmente nós identificamos uma pessoa de um outro país, porque eles falam um outro idioma, eles se comportam de maneira diferente. Assim somos nós aqui
intrusos, peregrinos, forasteiros. Não somos da terra. Quando as pessoas olham para você, eles conseguem ver isso. Que você tem uma outra pátria, que você pertence a um outro lugar, ou a sua maneira de viver se adaptou aqui. O justo Ló, a Bíblia diz que a alma dele era atormentada todos os dias, entristecida todos os dias. Quando ele olhava a iniquidade ao redor, quando ele via a iniquidade ao redor, aquilo entristecia a alma dele. Quando nós olhamos ao redor, isso machuca a nossa alma. Agora olha que interessante, quando as pessoas nos olham, assim como a vida de Noé condenou os demais modos de viver, a nossa vida tem condenado as pessoas ao nosso redor? Como nós vivemos, nos comportamos, agimos e pensamos, revela que somos cidadãos celestiais, que servimos a outro Senhor. É isso que diz para nós a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. José, ele diz: olha, quando vocês forem para outra cidade, levem os meus ossos daqui. Sabe, quando a gente for para a terra prometida, nem os nossos ossos ficarão aqui na terra. Seremos ressuscitados num corpo de glória, assim como Cristo Jesus foi ressuscitado. Você crê que nem os seus ossos ficarão aqui nessa terra? Essa é a fé que gera, que rege o seu coração. É assim que você olha para a cidade celestial. É assim que você tem vivido. Sabe, há uma igreja que não anela pelo céu. Há um povo que não é um povo de Deus, porque não se move em direção ao céu. Não vive uma santidade que indique um outro reino santo. É assim que temos que viver. Quando nós olhamos os exemplos de fé, quando nós olhamos os aspectos de fé na vida dessas pessoas, o que indica para nós que somos peregrinos, que vivemos de maneira diferente, que pensamos de maneira diferente, que a nossa maneira de pensar revela um Deus, que o nosso conceito de vida é outro, que já somos cidadãos celestiais, somos pessoas de dupla nacionalidade, estamos aqui na terra, mas pertencemos aos céus, estamos aqui de passagem. A nossa vida revela uma pátria celestial. Não seremos santos quando morremos, temos que ser santo agora. E quando eu digo de santo, eu não digo de uma perfeição, eu digo santo de separado, porque Ele nos separou para Deus. Deus nos separou para Ele, para vivermos nessa geração, nesse tempo, onde a iniquidade tem se aumentado de maneira absurda, onde os princípios morais estão largados às traças, éticos, espirituais, onde a santidade perdeu o padrão, as pessoas foram baixando o padrão de santidade, até ao ponto que o homem carnal pudesse entrar dentro de uma igreja e se considerar filho de Deus, povo de Deus, nação de Deus, gerados por Deus. Eles baixaram o padrão, até que o ímpio pudesse se encaixar como alguém que foi regenerado. Os padrões hoje de santidade são tão baixos. Nós perdemos os padrões de santidade da Bíblia. As pessoas conhecem tão pouco de Deus. As pessoas vivem de uma maneira que dizem que Deus vai te honrar na terra,
Não devemos ser honrados por Deus, é Deus que deve ser honrado por nós. Não devemos ser glorificados por Deus, mas Deus tem que ser glorificado por nós. Não vivemos para que Deus se manifeste tão pequeno ao ponto que o ímpio possa chamá-lo de Deus. Baixamos tanto o padrão de adoração a Deus que o ímpio pode cantar um louvor e as pessoas acharem lindo. Uma pessoa que vive uma vida promíscua não tem parte com Deus. Esse é o padrão de santidade. Esse é o padrão do louvor. Sabe, é tão triste você ver que a igreja baixou os padrões. Padrão de santidade, padrão de louvor, padrão de Deus. Nós devemos elevar a Deus sempre mais e mais. Os padrões de santidade têm que ser cada vez mais alto. A exigência tem que ser cada vez mais alta. O jeito que vivemos aqui na terra tem que revelar esse Deus santo que não tolera o pecado, que abomina. Que Deus nos dê força para sermos como Abraão, Isaac e Jacó. Que nós possamos ser como Sara. Embora nossa fé tropece, a promessa está em quem fez. A fidelidade está em quem fez a promessa e não em nós. Muitas das vezes erramos, somos incrédulos. Vivemos como os incrédulos na terra, porque falamos de um céu e vivemos como se não pertencemos a Ele. Falamos de um Deus santo e vivemos como se Ele não fosse o nosso Deus.